Imagine por um instante uma noite escura, silenciosa, numa casa antiga e desgastada pelo tempo. Uma estrutura que parece esconder segredos sombrios em cada parede, cada canto. Você consegue sentir a atmosfera pesada, o frio que sobe pela espinha, enquanto o silêncio é quebrado por uma sensação de que algo invisível está ali, observando, esperando. De repente, objetos começam a se mover sozinhos, lentamente, quase como se uma força invisível estivesse brincando de esconde-esconde. Uma cadeira que se empurra, um quadro que balança, uma taça de vidro que levita por alguns segundos antes de cair com um estrondo assustador. Você consegue imaginar essa cena? Pois, em muitas casas ao redor do mundo, esse tipo de fenômeno já aconteceu, deixando os moradores consumidos pelo medo e pela dúvida: será que estamos sozinhos? Ou há algo mais, algo que não podemos ver? Os relatos de objetos que parecem ganhar vida própria, de portas que se fecham e se abrem sem explicação, de ruídos assustadores ecoando por ambientes vazios têm um nome que gera calafrios: poltergeist. Uma palavra de origem alemã que significa espírito ruidoso. E, acredite, essa definição não poderia ser mais adequada. Esses fenômenos inexplicáveis têm sido observados ao longo de séculos, atravessando fronteiras, culturas e mentes humanas que ainda lutam para entender o que realmente acontece nesses momentos de terror. Mas o que é exatamente um poltergeist? É uma força de origem espiritual, uma entidade que brinca de assustar e destruir? Ou algo mais profundo, mais obscuro, que habita dentro de cada um de nós? Tudo começa com uma sensação de que algo está errado, uma presença que parece se manifestar de forma repentina, às vezes sem aviso, quase como se estivesse esperando o momento certo para mostrar sua força. Objetos que se movem, que voam pelo ar, que caem no chão com um estrondo ensurdecedor. Portas que rangem e se fecham sozinhas, janelas que se abrem com um empurrão invisível, e vozes distorcidas que parecem ecoar de um mundo invisível, cheio de sombras e mistérios. E o mais assustador, tudo acontece na presença de testemunhas, pessoas que vivem o terror de ver seu lar se transformar em um palco de caos sobrenatural. Um dos casos mais famosos, que até hoje assombra a memória de quem conhece a história, aconteceu na Inglaterra, na década de 1970. Uma família comum, como tantas outras, foi tragicamente aterrorizada por uma força invisível na casa de Enfield. Relatos descrevem móveis sendo empurrados sem que ninguém os toque, portas se abrindo e fechando com força, objetos flutuando no ar, e o mais assustador: uma das crianças parecia estar possuída, com uma força que desafiava toda lógica. Testemunhas, investigadores e até policiais presenciaram cenas que parecem saídas de um filme de horror, mas que, na verdade, aconteceram na vida real. E o que mais impressiona é a sensação de que essa força não tinha limites, como se uma entidade maligna estivesse brincando de perturbá-los, alimentando o medo e a dúvida naqueles corações desesperados. Mas essa não foi a única história que fez o sangue gelar na veia das pessoas. Em uma loja de móveis na Alemanha, na mesma época, objetos começaram a se deslocar por conta própria, como se forças invisíveis estivessem manipulando tudo ali. Os móveis se moviam lentamente, objetos voavam pelo ar, e ruídos assustadores ecoavam na loja vazia, criando uma atmosfera de puro terror. Quando os proprietários tentaram entender o que estava acontecendo, tudo parou de repente, como se a força invisível tivesse decidido desaparecer na hora certa, deixando os funcionários perplexos. E há também o famoso Colégio de Borley, na Inglaterra, considerado por décadas como a casa mais assombrada do país. Relatos de portas que se fechavam sozinhas, objetos desaparecendo e reaparecendo, vozes estranhas ecoando por corredores vazios, alimentaram histórias de um passado trágico de assassinato e possessões. Cada relato parecia reforçar a ideia de que forças do além estavam à espreita, prontas para se manifestar de maneiras assustadoras. Muitas dessas manifestações foram atribuídas a uma antiga igreja abandonada, a uma história de morte e vingança, criando uma aura de mistério e medo que nunca desapareceu daquele lugar. E o que dizer dos casos mais recentes? Como o de uma família na Dinamarca, que alegou estar vivendo uma verdadeira invasão de forças invisíveis. Objetos se moviam sozinhos, portas se fechavam e abriam com violência, e aparições assustadoras assustaram todos na casa. Algumas dessas histórias foram desacreditadas, alegando truques ou fraudes,
Mas a sensação de que algo sobrenatural estava ali, escondido na penumbra, não desapareceu. E, no fundo, fica a pergunta: o que realmente causa tudo isso? São espíritos que ainda não encontraram paz? Entidades de outros planos que atravessam as fronteiras da nossa realidade? Ou tudo não passa de uma manifestação da nossa própria mente, que sob estresse, medo ou ansiedade, cria esses fenômenos assustadores? Talvez, no fim das contas, tudo seja uma combinação de fatores, um misto de forças espirituais e psicológicas que desafiam nossa compreensão. Pesquisadores e cientistas tentam explicar esses eventos há décadas. Alguns acreditam que tudo não passa de truques e ilusões criadas por fraudes humanas ou efeitos ambientais. Outros pensam que vibrações no solo, problemas na estrutura da casa ou até efeitos psicológicos, como alucinações ou o medo extremo, podem gerar essas manifestações. Mas há também aqueles que defendem que forças invisíveis, de outro mundo, podem estar brincando de esconde-esconde com a nossa realidade, criando um espetáculo de terror que desafia toda lógica. E, mesmo assim, as histórias continuam a surgir, alimentando filmes de terror, livros e séries de televisão que parecem querer mostrar que talvez o mundo seja muito maior, mais escuro e mais misterioso do que podemos imaginar. Filmes como Poltergeist e O Exorcista retratam esses fenômenos de forma dramática, mas há uma verdade inquietante por trás de tudo. Talvez, lá fora, ou bem dentro de nós, existam forças além do nosso entendimento, prontas para se revelar na hora certa, em formas que desafiam toda a racionalidade. Então, o que podemos fazer diante de tudo isso? Talvez a resposta esteja na nossa própria coragem. Porque o que fica ao final de tudo é a certeza de que ainda há muito por descobrir, que o universo guarda segredos sombrios, escondidos nas sombras e na escuridão. Que forças invisíveis podem estar ao nosso lado, ou dentro de nós mesmos, brincando com nossas emoções e nossas percepções. E que, enquanto não entendermos tudo, essas histórias de objetos que se mexem sozinhos continuarão a fascinar, assustar e desafiar nossa lógica. Se você acha que tudo isso é apenas ficção, lembre-se, às vezes, a diferença entre o real e o imaginário é mais tênue do que podemos imaginar. E, na próxima vez que ouvir um barulho estranho, ou sentir que uma sombra passou por você na escuridão, lembre-se, talvez, só talvez, algo invisível esteja lá, brincando, observando, esperando o momento de se revelar novamente, no silêncio da noite.